Gravação iniciada, presidente. Gravação iniciada, presidente. Ok. Francisco também começou já, né, Francisco? Estava abrindo, mas já iniciou. Ok, então. É bom, 4 gravações, uma tem que dar certo, né? Então tá. Bom dia a todos, colegas. Vamos dar início à sessão de julgamento do período da manhã, do dia 2 de setembro de 2020, da segunda turma ordinária da 4ª Câmara da segunda sessão do CARF. Estão participando dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Márcio Augusto Sequef Salem, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Francisco Ibiapino Luz, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós vamos iniciar a sessão do período da manhã pelo item 80 da pauta da contribuinte Berpa Distribuidora e Comércio e Representação Limitada, está abreviado, creio que seja isso, né? Berpa Distribuidora, Comércio e Representação Limitada. De relatoria do conselheiro Márcio. Márcio, então você pode iniciar a leitura do relatório. Não teremos sustentação oral em relação a esse item, então você já pode, depois do relatório, passar para o voto. E se você puder fazer um resumo, tanto do relatório como do voto, a gente agradece. Pode começar. Trata-se, então, de um auto de obrigação acessória, lavrado por não ter a empresa apresentado todos os documentos listados no termo de início da ação fiscal, especificamente o livro caixa. Vou direto ao voto. Assim, dentro do recurso voluntário, o contribuinte, ele acredita que a decadência alcança o lançamento integralmente e defende que merece tratamento diferenciado por ser uma microempresa inscrita no Simples, de sorte que a manutenção de pesadíssima multa de mais de R$12 mil implicaria em reconhecer a legalidade da legislação do Simples e inviabilizaria o crescimento econômico do país. Ressalta também o descumprimento do princípio da dupla visita. Com relação à decadência, que é o primeiro tópico, a autoridade julgadora na DRJ de Belo Horizonte identificou que uma parte do lançamento de fato estava decaído, de 1º a 11 de 2002, de janeiro a novembro. Contudo, o lançamento por descumprimento também inclui um período não decaído, de dezembro de 2002 a dezembro de 2006, passível de lançamento até 1º de janeiro de 2009, em relação à competência mais remota. Dessa maneira, é válida a NFLD, em relação à competência mais remota, não, mais atual. É válida a NFLD, de que o contribuinte tomou conhecimento em 2008, 12 de 6 de 2008. Eu vou só fazer aqui uma retificação, que eu acho que a contagem aqui, não fiz a contagem correta do prazo, em relação à última competência. Depois eu corrijo. Mas em relação, por exemplo, a dezembro de 2006, não estaria decaído nem em 2005, nem em 2004, nem em 2003. O fato de parte do período decaído estar alcançado pela decadência não ilide a penalidade aplicada, por esta corresponder a multa em valor fixo, cujo fato gerador depende tão somente da inobservância da obrigação acessória correspondente ao período não decaído. Parte de período estar alcançado. Vamos lá para a segunda parte do Simples Federal. Tanto pela legislação que instituiu o Simples Federal, que é a Lei 9.317, quanto o Simples Nacional, que é a Lei Complementar 123, a empresa de pequeno porte e a microempresa estavam obrigados a conservar em boa ordem guarda o livro caixa. Então, seja pelo artigo 7º, parágrafo 1º, a linha A da Lei 9.317, quanto ao artigo 26, inciso 2º, parágrafo 2º, da Lei Complementar 123, o contribuinte deveria manter o livro caixa, onde estaria escriturado sua movimentação financeira e bancária. Portanto, não desrespeita a legislação do Simples Federal ou Nacional a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória, onde está caracterizada na exibição dos documentos solicitados. Considerada a opção pelo regime de tributação simplificado, deveria o recorrente apresentar a fiscalização aos livros caixa requeridos no TIAF, por não ter feito, incorrer conduta omissiva tipificada na Lei 8.212, que exige a manutenção da exigência. Com relação ao princípio da dupla visita, não assiste razão à recorrente, porque o caput do dispositivo do artigo 55, que ele cita da Lei Complementar 123, ele remete à fiscalização em relação a aspectos trabalhista, metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo.
portanto inaplicável o descumprimento da legislação previdenciária por absoluta falta de previsão legal. Nesses termos, presidente, eu voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Márcio. Colegas, eu considero relator, então, em relação ao item 80 da pauta, da contribuinte BERPA, distribuidora, comércio e representação limitada, o conselheiro relator está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Alguém gostaria de... Eu gostaria de só Pode falar. Pode falar, Francisco. Essa questão da dupla visita, estão ouvindo? Essa questão da dupla visita que o Márcio falou, tanto que teve um voto recente, teve uns votos que eu acho que foi o Biapini fez, que foi na mesma linha. Consequentemente, eu fiz um também nessa linha aí, Márcio. E eu vi que lá no artigo 55, que ela deixa bem claro no parágrafo 4º desse artigo 55, que o disposto nesse artigo 55, esse que fala da dupla visita, essas coisas aí que você falou, no parágrafo 4º, ele diz que o disposto nesse artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a tributos, que dará na forma dos artigos 29 e 40 dessa lei complementar, da lei 123. Né? Aí, quando você vai no 39 e no artigo 40, ele dá o tratamento do simples, dá o tratamento do processo administrativo em relação ao Simples Nacional, que é exatamente o processo administrativo que está no PAF. Certo? Porque desde que o nosso amigo Biapino falou, ele pegou vários processos, eu lembro que ele falava o tempo todo esse momento, né? Dupla visita, aí eu fui procurar direitinho na lei, tem um dispositivo que diz exatamente que esse dispositivo não se aplica ao caso do Simples Nacional. É só isso, eu já vou adiantando meu voto, acompanho o relator. Então eu incorporei esse parágrafo 4º no meu voto, tá bom? Eu vou fazer uma explanação a respeito, bem curta. Tá certo, então. Colegas, alguém diverge do voto relator? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 80 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos agora passar para os itens 81, 82, 83, 84, 85, 80 e 86, que são todos da mesma contribuinte, que é Indústria Mancini S.A., de relatoria da conselheira Renata. Já estão lá, né, Renata? Deixa eu pegar aqui os votos. Eu não tinha pego. Tá. Então, colegas, vamos dar início, então, a esses itens que eu relacionei, que começam no item 81, de relatoria da conselheira Renata. Renata, você vai começar pelo item 81 mesmo? Não, sim. É porque tem 80, né, que é antes do 81. Não tem? Não, eu enumerei errado, então, peraí. A pauta do dia 2 de setembro começa pelo item 80. É isso, né, colega? Começa, mas eu numerei errado, então, peraí, deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Que eu pus o final 11 como 80. Eu acho que, na verdade... Ele é 82. O final é 82, perdão. Na verdade, era para começar pelo item 81 mesmo. Não, sim. O que você numerou 80, na verdade, ele é 82. 82, perdão, já estou corrigindo aqui. Os demais estão corretos. Já corrigi aqui. Isso. É que, na verdade, colegas, era para a pauta de ontem de manhã ter 40 processos,
na parte da tarde ter 40 processos, já fecharíamos 80. E a pauta de hoje de manhã era para começar pelo número 81. É algum errinho aqui na numeração. Ô, Cacilda. Mas tudo bem. Peraí. Gente, o 80 foi o meu. O 80 foi o meu, que eu acabei de votar. Sim. Não, eu sei, desculpa, fui eu que errei na hora de numerar. Eu botei como 80, o que é, na verdade, 82. É caca minha. Não, vamos começar pelo 82. Nós vamos começar pelo 82, então? Sim. Tá, então, colegas, a conselheira, então, vai iniciar a leitura do relatório. Renata, não vai ter... Não, acho que a gente pode ir para o voto, viu? Porque é simples. Se vocês não se importarem... O voto já tem... já vai... Então tá, se for possível já ir direto para o voto, então, em relação ao item 82, pode, então, dar início, então, ao voto, Renata. Pode começar. O recurso voluntário é tempestivo, estão presentes os demais requisitos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido. Segundo consta do acórdão recorrido, em que pese os esforços expendidos pela impugnante em seu razoável, estes não têm o condão de afastar o procedimento fiscal sob análise pelas razões que passamos a considerar, considerando o relatório fiscal de folhas 62 e 65, bem como o relatório de lançamento de folhas 31 e 56, a autoridade fiscal identificou na contabilidade da impugnante diversos fatos geradores de contribuição social previdenciária que não foram oferecidos à tributação. Identificou estes fatos geradores e levantamentos específicos que, somados, constituíram essa notificação de fiscal, que são eles: pagamento de bolsas de estudos, reembolso de despesas de viagem, pagamento efetuado ao diretor Eduardo Efa Pires, conforme DIRF, pagamentos efetuados ao diretor Santiago Pisano, pagamentos efetuados pela empresa cooperativa de trabalho Unimed, por serviços prestados conforme notas fiscais. Os 4 primeiros itens foram considerados pela autoridade notificante como remuneração paga a contribuintes individuais. No tocante ao 5º item, a notificada nada opõe, razão pela qual considera-se como nada não impugnado nos termos do artigo 8º da portaria RFB número tal. Aí eu transcrevo aqui o artigo 8º. Neste caso, pode-se também aplicar o entendimento de que se trata de impugnação parcial e apartar os autos caso haja recurso, na verdade, acho que não haja recurso, né? Entendimento do quanto disposto no artigo 6º, parágrafo 1º da mesma portaria. No que se refere ao ponto tido por não impugnado, é preciso observar, no entanto, que se trata de matéria cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí o plenário do Supremo, no julgamento com repercussão geral do RE 595.838, declarou por unanimidade a inconstitucionalidade do artigo 22, inciso 4º, da Lei 8212, com redação que lhe foi dada pela Lei 9876, conforme a emenda abaixo transcrita. Eu transcrevo aqui a emenda. A modulação dos efeitos da decisão de inconstitucionalidade, por sua vez, medida excepcional que poderia neutralizar a regra da nulidade da norma constitucional, foi negada, no caso, conforme a emenda a seguir, aqui eu também transcrevo a emenda. Por fim, a norma constitucional, qual seja o artigo 22, inciso 4 da Lei 8212, com a redação que lhe foi dada pela Lei 9876, teve a sua execução suspensa por resolução expedida pelo Senado Federal, nos termos do artigo 5210 da CF. Anote-se ainda que o mencionado processo judicial de número 2061-011-97-5 teve decisão judicial definitiva com trânsito julgado aos 12/3 de 2018, como não poderia deixar de ser de outra forma, proferida nesse mesmo sentido, conforme a emenda abaixo. E aqui eu transcrevo a emenda. Nesse cenário, entendemos que, ainda que essa matéria não tenha sido impugnada pelo recorrente, não há interesse público na manutenção de lançamento, que teve por objeto a constituição de tributo cuja inconstitucionalidade foi definitivamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no curso do respectivo procedimento. Acresça-se a isso que, segundo dispõe o artigo 62, parágrafo 2º do RICAF, aprovado pela portaria MF 243,
As decisões definitivas de mérito do STF e do STJ, tomadas respectivamente em sede de repercussão geral ou de recurso representativo de controvérsia, devem ser reproduzidas pelos conselheiros nos julgamentos de recursos no âmbito deste tribunal, devendo aplicar-se no presente caso, portanto, o entendimento firmado pelo Supremo por ocasião do julgamento do RESP, do RE, no caso 595.838 SP, acima reproduzido, mesmo porque se trata de matéria de ordem pública sujeita ao conhecimento de ofício. Desse modo, devem ser excluídos do lançamento as contribuições previdenciárias incidentes sobre os valores pagos pelo recorrente em decorrência dos serviços que lhe foram prestados pela cooperativa de trabalho Unimed. Quanto aos demais pontos, considerando que o recurso voluntário reproduz os argumentos da impugnação apresentada à primeira instância de julgamento nos termos do 57, parágrafo 3º do Ricardo, com redação que lhe atribuiu a portaria MF 329 de 2007, propõe a confirmação da decisão de primeira instância, que abaixo reproduzo e adoto os seus próprios fundamentos, com os quais estou plenamente de acordo. E aí eu estou reproduzindo a decisão de primeira instância quanto àqueles outros tópicos, que eu não sei se vocês acham que é o caso de ler. O que vocês entendem? Vocês acham que precisa ler? Não? Então é isso. Eu reconheci de ofício a inconstitucionalidade da parte da prestação de serviço do Unimed, mas eu adotei e confirmei a decisão da DRJ. Esse é o item... Ele é o item 81. 81 da pauta, né? Isso. Que é o final 77, né? Isso. Final 77. Essa é aquela contribuição de 15%, né? Isso. Do inciso 4 lá, né? Isso. Tá. E o restante, mantém a decisão da RJ, e o parcial provimento é só para excluir essas parcelas. Isso, exato. Tá. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário em relação a esse processo? Ou em relação ao voto? Não. Alguém diverge do voto da relatora? Também não. Essa exclusão está sendo de ofício, né, Renata? Sim, eu coloco aqui. E no que faz parte do recurso voluntário, você está negando provimento, né? Sim, mantendo a decisão do DRJ. Eu acho que a conclusão, então, tinha que talvez mudar, né? Não sei. Aqui, ó, posto isso, na verdade, não sei, ó, deixa eu trocar até, inverter a ordem. Ctrl X, posto isso. Posto isso, voto por conhecer, Ctrl V. Voto por conhecer do recurso, conhecendo de ofício matéria relativa às contribuições incidentes sobre a contratação de sociedades cooperativas para, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário. O que do recurso voluntário você está dando provimento? A parte sobre as cooperativas, serviços prestados por cooperados por meio de cooperativo de trabalho. Você quer que reponha? Mas isso aí ele recorreu? Ele recorreu disso? Não, isso aí é que eu estou reconhecendo de ofício. Então, o que é que está dando provimento parcial? Na verdade, Renata, você está negando provimento a recurso voluntário, porque tudo que ele trouxe no recurso, você eu estou negando provimento. Nega provimento a recurso voluntário e, de ofício, afasta essa parte aí. Tá.
E no mérito, negar provimento de recurso voluntário. Certo. Certo. Isso. Voto por conhecer o recurso voluntário, conhecendo de ofício a matéria relativa às contribuições para afastar de ofício as contribuições sobre os serviços prestados por cooperados por meio de cooperativa de trabalho. Afastar as contribuições. Renata, veja se você concorda. Eu estou colocando assim, ó, ninguém diverge, então, do voto da relatora, né? Eu estou colocando assim, ó, no dispositivo da decisão, ó, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário, porém, cancelando-se de ofício a contribuição de 15%, o lançamento referente à contribuição, referente à contribuição de 15%, Peraí, deixa eu dar uma ideia. Incidente, sobre os valores pagos à cooperativa de trabalho. Vale. Coloquei assim, veja que se você concorda. Porém, cancelando-se de ofício o lançamento referente à contribuição de 15% incidentes sobre os valores pagos à cooperativa de trabalho. Seria isso? Ou você quer mudar? Não, eu estou pondo aqui, deixa eu pegar o número da tal lei 9897, que foi declarada. Enquanto a Rê está procurando, o Chico está travado. Peraí. Quem que está travado? O Francisco. Ele está travado numa posição meio... É bom que ele está travado assim, né? Eu estou ouvindo. Ah, então tá, que a tua imagem está travada, Francisco, só por causa disso. Tranquilo, beleza. Mas se ninguém fala, a gente não nota que ele está, né? É muito legal isso. Acho que ele colocou uma foto dele ali e foi fazer alguma coisa. Então, telefone. Deixa eu ligar aqui isso aqui. Ó como eu pus. Possuir o voto por negar provimento ao recurso voluntário, porém afastando de ofício as contribuições incidentes sobre os serviços prestados por cooperados por meio de cooperativas de trabalho, nos termos da Lei nº 9786 de 99. Disse a mesma coisa que você, em outras palavras. Não estou te ouvindo, ele está sem voz. Eu acho que eu coloquei assim, acho que o CEPOD não vai... Eu coloquei assim para deixar bem claro para a fiscalização, sabe? Ah, tá bom. Eu coloquei assim, mas pode deixar do jeito que você fez, ficou bom. Tá. Eu acho que não está... Eu acho que o CEPOD vai entender que é a mesma coisa. Eu coloquei assim, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário, porém cancelando-se de ofício o lançamento referente à contribuição de 15% incidente sobre os valores pagos à cooperativa de trabalho. Tá? Beleza. Que aí a fiscalização gosta de ver números, né, porcentagem e tal, para facilitar lá na execução. Você falou uma lei aí, qual lei que você falou? 9786 de 99. Deixa eu ver aqui. 9786 de 99.
Rogério, qual é o número da lei? 9786 de 99. No teu acordo tá 9876. Ah, então é isso mesmo. Não, qual que é do acordo? Você falou. Aí eu copiei errado, 9876. 9876. 9876. É de 99. É. Obrigado, Rogério. É que eu subi lá, olhei, a hora de descer, fiquei com a hora de descer, eu troquei. Previdências. No acordo, a hora que você fundamenta ali, é o artigo 22, inciso 4, tal, com redação que foi dada pela lei número 9876 de 99, teve sua execução suspensa por resolução específica. Exatamente, está certo. É isso aí que está certo. 9876/99. Isso. Beleza. Exactly. Tá. Qual que seria o próximo teu da Mancini? Então, o próximo é um que eu acho que é a mesma coisa, mas é que só o tributo que é diferente, que acho que é terceiros. Qual que é o item ali da pauta? Deixa eu ver aqui, peraí. 2 segundinhos. Acho que ele está, inclusive, escrito terceiros no título. É o item 82. Contribuição para terceiro. Eu acho que é exatamente a mesma coisa. Deixa eu me ver. Mas esse aí não tem essa parte dos 15%. Não tem? Ativa de trabalho, né? Não, esse aqui copiou, colou a impugnação. Ah, então tá. Então é isso mesmo. É um caso de contribuições a terceiros que eu estou adotando a decisão da RJ. Acho que talvez seja importante dar uma lida, não? Acho que dá para fazer passar um resumo ali no que foi falado. Pode fazer a leitura. Então tá. Eu vou ali direto. Tá? Então, assim, considerando que eu estou por conta deles ter reproduzido no recurso as mesmas razões da impugnação, eu estou adotando como razão de decidir a decisão da RJ. Então, eu faço a leitura, tá? Então, em que pese os esforços expendidos pelo impugnante em seu razoável, este não tem condão de afastar o procedimento fiscal sob análise. Consoante relatório fiscal, bem como relatório de lançamentos, a autoridade fiscal identificou na contabilidade do impugnante diversos fatos geradores de contribuição social previdenciária que não foram oferecidos à tributação. Identificou estes fatos geradores em levantamentos específicos que, somados, constituem notificação de lançamento. São eles: pagamentos de despesas pessoais da procuradora da empresa através de cheques responsabilidades a títulos diversos, tais como despesas telefônicas, viagens, internet e aluguéis. Pagamentos efetuados a título de 13º salário aos diretores José Roberto Base, Eduardo Efa Pires e a advogada Valerie Thompson, na competência 3 de 2006. Pagamentos efetuados ao segurado empregado André Gueldini Cândido, cujo vínculo trabalhista e registro na CTPS decorreu de processo trabalhista número 1887 de 2004. Uma abrangido pelas competências 6 de 2003, admissão, e a 3 de 2004, demissão. Nesse levantamento, utiliza-se a base de cálculo constante do PT como sendo o salário contratual e estipula-se as contribuições da empresa, inclusive RAT e terceiros, e a do segurado empregado pela alíquota mínima. Pagamentos efetuados através de cartão de crédito empresarial de uso privativo dos diretores da empresa, cujas faturas lançadas na contabilidade com o título genérico do cartão de crédito a pagar, a empresa não apresentou. Todas tais situações foram caracterizadas como fato gerador de contribuições previdenciárias, fundamentadas como remuneração indireta dos diretores, pró-labore indireto, exceção feita por óbvio ao item 3, referente à contribuição da empresa
e do empregado sobre salário por este auferido. A empresa não infirma consistentemente a notificação. Aliás, sua argumentação é exígua e limita-se a dizer que as despesas efetuadas no Brasil e no exterior destinaram-se a estudos para expansão da empresa, bem como para aquisição de produtos no exterior. Supõe-se que ela se refira aos pagamentos efetuados através de cartão de crédito de uso exclusivo dos diretores. Podemos também entender, como parte da contestação, o tópico relacionado às despesas de da procuradora. Ocorre que, para comprovar o alegado, a impugnante anexa apenas a folha inicial das faturas nas competências 1 de 2004 e 1 de 2005, bem como comprovante de importação datado de 31/10 de 2006. Isso porque ele diz que seriam artigos que ele adquiriu numa feira de que ele participava no exterior. Lembramos que nos termos da portaria RFP 10.875 de 2007, que rege o processo administrativo e fiscal, não basta a empresa negar a ocorrência dos fatos, há que se apresentar razões de direito e de fato, bem como produzir provas em favor da sua contestação. No caso sob exame, podemos seguramente entender como não impugnadas e, portanto, incontestes, os levantamentos atinentes aos pagamentos efetuados a título de 13º salário aos diretores e da procuradora, bem como o pagamento de salários ao segurado que obteve o reconhecimento do vínculo judicialmente, inclusive com a respectiva anotação na carteira de trabalho. Resta-nos analisar, portanto, a situação configurada como remuneração indireta efetuada aos diretores e à procuradora por meio do pagamento de despesas cujos valores não restaram oferecidos à tributação. Pois bem, o fato gerador da contribuição previdenciária alcança, via de regra, dois contribuintes, a empresa e o segurado. No tocante à contribuição da empresa, temos que sua incidência é sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços. Confira-se quanto ao disposto na Lei de Custeio da Previdência Social, número 8212, aqui ela traz o artigo 22. Como pode ser observado, a legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social, utiliza-se do conceito de remuneração, assim entendida todos os rendimentos pagos, devidos ou creditados aos segurados a qualquer título durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma. No tocante à contribuição do segurado, a lei utiliza o nome em iuris salário de contribuição para definir a sua base de cálculo de contribuições previdenciárias. Neste sentido, temos o artigo 28, que está aqui abaixo reproduzido. Do exposto, vemos que os conceitos de salário de contribuição e de remuneração são equivalentes e têm como núcleo o próprio conceito de remuneração, a incidência sobre a totalidade das importâncias pagas, independentemente do título a que são pagas, e a contraprestatividade, ou seja, a ideia de que são pagas pelo trabalho e não para o trabalho. Por outro lado, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria ser excluída da base de cálculo, assim o fez expressamente por meio da lei, como nas hipóteses do parágrafo 9º do artigo 28 da Lei 8212. Assim, a não incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e nunca presumida, sendo que a exclusão de verbas remuneratórias da base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social somente pode ser feita por meio de lei, em conformidade ao quanto disposto no artigo 97 do CPM. Desta maneira, foi a Lei 8212 que relacionou em artigo específico e em parágrafo próprio, em relação exaustiva, os itens não integrantes do chamado salário de contribuição. É consenso que parcelas havidas como indenizatórias e ressarcitórias não integram o salário de contribuição. Para tanto, mesmo estas têm que se enquadrar nas previsões legais de maneira que a 8212 especificamente as prevê. Aí vamos seguir mais um pouco, ele está falando dos ressarcimentos. Já no tocante aos ressarcimentos, tal, onde ele está falando, eu quero procurar sobre a verba específica. Aqui.
aqui. No levantamento que completa pagamentos efetuados da procuradora da impugnante, encontramos no histórico dos lançamentos informações capazes de convencer trata-se de pagamentos que, por sua natureza, acrescem o seu patrimônio, representando efetivamente remuneração indireta. Tais seriam as despesas telefônicas residenciais, provedor de internet, participação nos lucros, aluguel da casa do primo, viagem para Miami, etc. No tocante ao cartão de crédito de uso exclusivo dos diretores, a designação genérica da rubrica contábil, somada à recusa de apresentação das faturas, impediu que se lhes constatasse efetiva natureza, mas não impediu o levantamento, posto que, pelas omissões da empresa, foi autuada e os valores pagos sobre essa rubrica integralmente constituídos como base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias. Caberia à empresa, então, infirmar este levantamento, oferecendo provas e fatos que o contradigam. No entanto, ela não se desvencilha a contento desse ônus, seguindo na linha de afirmações genéricas e omissões de provas documentais, razões pelas quais seu débito resta mantido. A documentação apresentada foi incompleta e relativa somente a duas competências, não permitindo a vinculação completa do seu conteúdo, além de não ter sido autenticada, não se prestando para infirmá-lo. Se a documentação que a empresa eventualmente possuir for importante para refutar o lançamento, deixou de apresentá-la à fiscalização e juntá-la aos autos na impugnação, pelo que seu acerto não deve prosperar. Por todo exposto, é de concluir, conforme assim articulado, que a impugnante não informou satisfatoriamente o lançamento, não infirmou satisfatório o lançamento, restando comprovar que os pagamentos efetuados aos segurados contribuintes individuais sobre as rubricas identificadas possuem natureza remuneratória e, portanto, passíveis de incidência da contribuição previdenciária, sendo certo que tais remunerações se enquadram nas hipóteses previstas no caput do artigo 28 da Lei 8.212. E por todo exposto, ratificando a decisão de primeira instância, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Ok, Renata. Colegas, em relação ao item 82 da pauta, da contribuinte Indústria Mancini S.A., a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Alguém gostaria de fazer algum comentário em relação ao processo? Não, nem em relação ao voto. Alguém diverge do voto relatora? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 82 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Qual seria o próximo, Renata? A gente pode ir na sequência. O 83, então, né? Que é o processo final 24, né? Então... 83, peraí. É o final 24, daí, no caso. Nossa, é FL 68. Isso, é o 68. Nesse caso também, Renata, se for possível ir direto para o voto. Sim, eu acho que sim. Já pode ir direto para o voto. É um CFL 68, Renata? Desculpe estar interrompendo. Sim, sim. É referente a esse mesmo IOP que você acabou de relatar? Sim, sim. Deixa eu... Ora, então é necessário apenas você excluir a parte, excluir da base de cálculo do CFL 68, a parte que você excluiu do IOP, não precisa mais ler o voto. A base de cálculo que se manteve é a mesma. As razões de decidir desse CFL 68 são as mesmas se você utilizou
no IOP. Então, mas eu estou dando provimento aqui por alguma razão. Eu acho que esse aqui é bom de ler. Mas aí se você estiver dando provimento, vai ficar... Se você estiver dando provimento integral, vai ficar em contradição com esse anterior. Porque a base de cálculo desse daí é a mesma do IOP. Então, assim, seria razoável você considerar apenas a base de cálculo desses FL68 com a exclusão daquele que você tirou. Porque se você for argumentado, você vai ter que mudar o voto anterior também. Vamos ler para eu entender, que eu não me lembro? Tudo bem, fica melhor. Então vamos lá. Eu vou parar pular essa parte de intempestivo, porque é tempestivo, enfim. Como relatado, trazer juízo voluntário interposto ao acórdão que julgou improcedente de impugnação apresentada em face do auto de infração. Aumentei a letra aqui. Que julgou improcedente de impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado por infração ao artigo 32, inciso parágrafo fim, aquela história. Pela infração cometida, foi aplicada a multa ao contribuinte no valor de R$ 73.976,87, enfim. Notificado o lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva, informando ter regularizado as informações contidas na GFIP referente aos depósitos constantes, aos períodos constantes no auto de infração. Anexou cópia da GFIP para comprovar esse fato e afirmou que as demais GFIPs estariam à disposição da fiscalização, caso necessário. Requerou, por fim, que o auto de infração fosse julgado insubsistente, isentando o contribuinte do pagamento da multa. Diante da impugnação, o contribuinte, do incontribuinte contendo essa informação, a autoridade julgadora encaminhou os autos à autoridade fiscal autuante para exame detalhado de todas as GFIPs reenviadas, mediante consulta aos sistemas informatizados e emissão de parecer conclusivo pela manutenção integral ou pela correção da falta apontada no presente auto de infração, com consequente emissão de planilha de para e ou correspondente forced, que na verdade vocês podem até me explicar do que se trata, propondo a alteração do valor, já que este guarda estrita consonância com os valores dos fatos geradores omitidos, se assim entender pertinente. Só fechar a janela aqui, que está um barulho da obra do vizinho. Em resposta, a autoridade lançadora confirmou a correção parcial da falta apontada e informou que o valor da multa foi retificado, passando de R$ 173.976,87 para R$ 18.301,96, da folha 77. O contribuinte foi cientificado da informação fiscal, mas não se manifestou. A impugnação foi então julgada improcedente pela DRJ, que manteve em parte o crédito tributário exigido, com a atenuação da multa originalmente imposta no auto de infração em 50% nas competências em que constatou a correção da falta, passando a multa, então, do valor de R$ 173.976,87 para R$ 96.139,18. Em seu recurso voluntário, o recorrente questiona a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, não para atender ao pedido da contribuinte para relevar a multa aplicada, mas sim para elevar a multa aplicada pelo auditor fiscal, ou seja, caminhou o senhor ilustre relator, contrariamente ao levantamento feito pela auditoria fiscal. Conclui o recorrente que o ilustre senhor relator, no acórdão, somente poderia considerar o valor de R$ 18.301,96, reconhecido pela autoridade fiscal da Receita, e jamais o valor de R$ 173.976,87, uma vez que este valor de R$ 173.976,87 simplesmente acabou por ser desconsiderado pela autoridade fiscal da Receita. Desta forma, o acórdão avançou na multa aplicada para atingir valores inexistentes. Entendemos que, de fato, assiste razão ao recorrente.
Olha aí a norma individual concreta. Com efeito, conforme relatado, o recorrente informou em sua impugnação que houvera corrigido as faltas que ensejaram a aplicação da penalidade contestada, anexando aos autos, juntamente com aquela peça de defesa, as efeitos do período visando comprovar o alegado. Em função disso, o próprio julgador de primeira instância encaminhou os autos à autoridade fiscal autuante para, em suas próprias palavras, proceder a exame detalhado de todas as GFIPs reenviadas mediante consulta aos sistemas informatizados e emissão de parecer conclusivo pela manutenção integral ou pela correção da falta apontada no presente auto, com a consequente emissão de planilha de para ou correspondente forfeit, propondo alteração do seu valor, já que este guarda estrita consonância com os valores dos fatos geradores omitidos, se assim entender pertinente. Isso está no despacho 21/2012, que está a folha 74. Em resposta a esse despacho, sobreveio a manifestação de folha 76/77, na qual a autoridade fiscal autuante esclarece o seguinte: considerando que estivemos na empresa para comprovação e análise das GFIP retificadas, afirmo que houve correção parcial do auto de infração em questão, uma vez que a empresa somente ratificou as GFIPs de 1 de 2004 a 1 de 2007. Considerando ainda a INSRP número 98, de 30/4 de 2007, o contribuinte não poderá beneficiar-se de atenuação ou relevação da multa de AI, a menos que haja efetuado a correção integral da falta na competência, motivo pelo qual nas competências 1 de 2003 a 12 de 2003 ficam mantidos os valores da multa aprovada, deve ser, não sei, aprovados, não sei o que ele quis dizer, as multas aplicadas. Assim, o valor da multa passa a ser o seguinte, de acordo com cada competência. E aqui está o quadro que o fiscal autuante colocou como depara do valor da multa e o valor da multa após a retificação. E aqui o valor a que ele chega total após a retificação. E a conclusão, aqui no item 6. Dessa forma, e conforme demonstrado acima, o valor da multa foi retificado, passando de R$ 176.976,87 para R$ 18.301,96. O julgador de primeira instância, no entanto, embora afirmando na decisão recorrida que a própria autoridade autuante, submetida a questionamento daquela turma de julgamento quanto ao assunto, tenha se posicionado pela correção parcial das infrações apontadas e pela consequente retificação parcial da multa aplicada, entendeu que, nos termos dos artigos 91 e 292 do Decreto 3.048 de 99, estão vigentes. Embora o contribuinte tenha corrigido em parte a falta, verifica-se do conjunto da ação fiscal que não gozava da primariedade e havia incorrido em reincidência. Isto posto, autuado teve lavrado contra si o auto de infração da EBICAD número tal, com código de fundamentação legal 68, com decisão administrativa definitiva em 27 de 11 de 2002. Auto este que serviu para agravar sua penalidade nos EBICADs número tais, e aponta aqui vários EBICADs, todos lavrados no decorrer dessa mesma ação fiscal e já julgados procedentes por esta sexta turma. Pelo exposto, configura-se por não cumpridas a integralidade dos requisitos constantes no parágrafo 1º do artigo 291 do Regulamento da Previdência Social, não fazendo o contribuinte jus ao benefício da relevação da multa aplicada, uma vez que já não gozava da primariedade. No entanto, uma vez procedida a correção da falta parcial das faltas apontadas, conforme atesta a autoridade fiscal, cabe-lhe o benefício da atenuação da penalidade, nos termos, então, vigente
do então vigente inciso 5º do artigo 292 acima citado, a ser aplicado nas competências que essa correção se efetivou por completo. Ora, com todo respeito, nota-se que o que fez o julgador de primeira instância foi promover a uma verdadeira alteração na multa aplicada ao recorrente pela autoridade fiscal atuante e no fundamento jurídico que a embasou. Ao contrário do que afirma o nobre julgador, a autoridade fiscal atuante não se posicionou simplesmente pela correção parcial das infrações pelo recorrente e pela consequente retificação parcial da multa aplicada, mas, muito mais do que isso, ela constatou e afirmou que houve a correção parcial da falta e, em razão disso, retificou a multa originalmente aplicada ao recorrente, que passou de R$ 173.796,87 para R$ 18.301,96, de modo que a decisão de primeira instância, nesse contexto, majorou a multa por fim aplicada ao recorrente pela autoridade fiscal atuante, com base em fundamentos jurídicos que por ela não foram suscitados, o que não é admitido pelo ordenamento jurídico. Com efeito, ao assim proceder, o julgador de primeira instância desconstituiu a penalidade imposta pela autoridade fiscal lançadora e verdadeiramente a substituiu por outra, mais grave, com base em fundamento de fato, qual seja a reincidência, que sequer havia sido mencionado e cuja existência competiria à autoridade fiscal autuante comprovar. Se a autoridade julgadora discorda do lançamento, pode tão somente reconhecer a sua invalidade, mas não lhe compete substituir o fato objeto do lançamento. Ao julgador de primeira instância, não compete aprimorar o lançamento. A inovação dos critérios utilizados no lançamento afronta a segurança jurídica e viola o direito ao contraditório, ampla defesa e ao devido processo legal, pois é no momento da constituição do crédito tributário pelo lançamento que são fixadas as premissas fáticas e jurídicas sobre as quais o ato administrativo foi praticado, e é em relação a elas que o autuado vai construir a sua defesa, que será submetida ao contencioso administrativo. Assim, a introdução de fundamento jurídico novo no momento do julgamento não pode ser admitida. Assim, deve prevalecer no presente caso a multa retificada pela autoridade lançadora, conforme a informação fiscal de folha 76/77. Ressalve-se, se for oportuno, que deve-se atentar para a aplicação ao presente caso do enunciado CARF número 119, segundo o qual, no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração e GFIP associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da medida provisória 449 de 2008, convertida na Lei 11.941 de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e acessória aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75% previstas no artigo 44 da 9.430. Conclusão: diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, devendo prevalecer a multa retificada, conforme a informação fiscal de folha 76/77, atentando-se para a aplicação ao presente caso do quanto determina o enunciado de súmula CARF número 119. É isso. Renata, se ele majorou a multa, era caso de anular a decisão de primeira instância, não é? Só que eu acho interessante, se tu fizer essa remissão, de que seria um caso de nulidade da decisão de primeira instância, se invocasse o artigo 59, parágrafo 3º, para amarrar por que você não está declarando a nulidade da decisão de primeira instância, sabia? Porque pelo teu conduzir, tu não poderia negar provimento, tu não poderia dar provimento, tu teria que anular a decisão. Só se tu pudesse, como é favorável ao contribuinte nesse caso, mas nem é tão favorável assim, né? Eu não sei, eu acho que teria que anular mesmo. Eu não vejo alternativa, porque não é algo favorável ao contribuinte também, porque quando ele rebate a multa,
Ele vai pedir o cancelamento da multa. Na verdade, foi isso que ele pediu. Eu estou dando o que ele pediu. De fato, ele tem razão. Mas nem me ocorreu, confesso. Eu dei o que ele pediu. Mas você tem razão. Olha só, Renata, corroborando com essa proposta aí do Márcio, que eu acho que é mais acertado, porque na medida que você deu o provimento, você entrou naquela história que eu estava falando antes aqui. A norma individual é concreta. A norma individual é concreta. Exato. Eu estou arrumando correligionários. Olha só, é porque ficou incoerente com o anterior, porque a omissão dos fatos geradores da GFIP, elas continuam presentes. Tanto é que você deu documento lá atrás, parcial, mas deu. Foi por isso que eu falei no início, eu não sabia dessa circunstância que você narrou agora. Porque se você manteve lá, a parte que você manteve é base de cálculo, sim, para a GFIP. Aquilo que você tirou não é mais. Agora só que você trouxe um fato novo, que é o fato da DGJ ter majorado. Essa majoração é contra a legem. É contra a legem e como se diz, e é reformar o pégio do lançamento contra o contribuinte. Eu concordo com o entendimento do Márcio aí. Não é caso você dar provimento, é caso você anular a decisão de primeira instância. Porque ela não tem... ou você anula a decisão de primeira instância, ou você dá provimento na mesma linha lá que você deu no IOP. Seria o mais lógico. Não, Luiz, mas ela pode superar questões de nulidade se ela julgar favoravelmente o sujeito passivo. Só que não é favoravelmente integralmente ao sujeito passivo. Aí a gente teria que analisar se a gente poderia aplicar o parágrafo 3º em algo parcial. Então, por isso que eu acho mais certinho mesmo, para não entrar numa discussão maior, era anular a decisão de primeira instância. Olha, eu digo, com relação a ser favorável, na medida em que eu estou dando o provimento que ele pediu, seria favorável. Mas eu acho que, tecnicamente, vocês têm razão. O mais correto é anular a decisão. Porque se você olha rapidinho, Luiz, só um minutinho. E, por fim, vai ser mais favorável ainda para ele. Só um minutinho. Ele fala assim, quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade. Não é uma decisão de mérito a favor do sujeito passivo, ao menos não integralmente a favor. Então, eu não aplicaria, eu preferiria mesmo anular. E aí, se tu não anulasse, se tu concordasse com a anulação... Claro que eu concordo, perfeito. Aliás, tecnicamente, é mais correto, sem razão, nem me ocorreu. Então, eu te acompanharia já adiantando meu voto pela nulidade da decisão de primeira instância. Eu também, exatamente porque ficou assim meio... Tudo bem, eu entendi o que você fez, você deu provimento que ele pediu por conta do reformar o império da decisão da EJ. Mas aí ficou assim uma ponta solta. O IOP, você deu provimento parcial, então aquela parte do IOP que você deu provimento parcial, ela é base de cálculo para o CFL 68. Uma coisa está conectada à outra. Sim, mas se ele corrige, não seria incoerente, porque aqui ele corrigiu a falta. Certo? Então, aí é a razão da não incoerência. Corrigiu. Quem corrigiu? Só uma perguntinha. No relatório fiscal, a fiscalização fala que ele incorreu em circunstância agravante. Nada de jeito algum. Nenhum momento. Por isso que eu estou dizendo, competiria a ele investigar todas as circunstâncias. Tem agravante? Tem reincidência? Tem nada. Quem falou disso foi só a DRJ. Nenhum momento. Pode até checar. Nenhum momento ele fala disso. E quem atestou que ele corrigiu a falta? Foi a DRJ? Foi a entidade lançadora? A DRJ atestou. Na verdade, ele trouxe na impugnação que ele corrigiu a falta. A DRJ falou, diante disso, na impugnação,
que tendo a informação de que ele corrigiu a falta, volte para a autoridade lançadora, que já não tinha informação alguma sobre reincidência, sobre nada na aplicação, no relatório de aplicação da multa. Volte para a autoridade preparadora para ela verificar a correção da falta. A autoridade da preparadora foi e fez exatamente o que o DRJ pediu. Analisou tudo, fez o depara e voltou para o depara. E com valor, inclusive. Dizendo, olha, ele corrigiu tais competências, portanto, a multa fica neste valor. Ela retificou o lançamento. Tá. Renata, você concorda em anular, então? Claro! Nossa, super! Aliás, eu só não fiz isso que nem me ocorreu, confesso. Tá. Colegas, a relatora, então, está propondo... Então, diante de disposto, voto por dar provimento de recurso voluntário para anular o lançamento. Pronto. Não, a decisão de primeira instância. Para anular a decisão de primeira instância, tá. E aí tu explica que é pelo reformato impégios, né? Tu fala só... Alguém diverge do voto da relatora? Ninguém diverge? Tá, então eu vou consignar isso no dispositivo. Pela nulidade, não. Pela nulidade está encaminhando, né? Pela nulidade da decisão que ela está com... É pela anulabilidade, não é isso? Para anular a decisão de primeira instância. Foi isso. Diante disposto, o voto por dar provimento de recurso voluntário para anular a decisão de primeira instância. Mas eu estou aqui pensando com meus botões. Se ele corrigiu a falta em algumas competências, mas não foram todas, né? Então não é um mérito decidido a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, né? Não foram todas. Engraçado, eu nunca tinha pensado, será que o mérito a favor do sujeito passivo está circunscrito ao pedido dele ou está circunscrito à infração? Porque se estiver circunscrito ao pedido... Mas eu acho que, tecnicamente, Márcio, é o mais correto, porque isso aqui é uma nulidade mesmo. Eu não sei nem como que isso me ocorreu. A decisão dela é nula. Não, eu sei, mas tem um dispositivo do PAF que ele te autoriza a superar uma nulidade se a declaração de nulidade favorecer ao sujeito passivo a quem aproveitaria essa declaração. Mas, com todo respeito, eu não preciso seguir esse dispositivo, não, porque nulidade é nulidade. Com todo respeito. Data vênia, nulidade é nulidade. Isso aí é provavelmente pelo princípio da celeridade processual mesmo, para você evitar justamente isso, as idas e vindas processuais. Aí, se tu puder aproveitar, aí você economiza uma ida e vinda processual e já resolve, né? Eu, inclusive, uso isso bastante, quando eu posso. Mas quem você acha que fica fazendo me recorrer disso? Não vai. Não, é porque agora eu fiquei com uma questão, acho uma questão interessante. O que é decidir o mérito a favor do sujeito passivo? É atender todos os seus pedidos ou é cancelar o lançamento, né? Isso é interessante para pensar. Tá. Colegas, eu consignei o seguinte resultado aqui na ata. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto da relatora, para que uma nova decisão seja proferida. Ok? Aí a DRJ vai ter que rever essa questão aí que ela fez. Pode ser assim, Renata? Sim. Tá. E era talvez importante, como tu anulou a decisão de primeira instância, a decisão de primeira instância conseguindo que ele corrigiu a falta, e a autoridade lançadora também conseguindo que ele corrigiu a falta em algumas competências. Era bom também remeter a isso, porque a decisão da primeira instância pode ser prejudicial, uma nova decisão nesse ponto. A gente anula outra vez, ela tá circunscrita aquilo. Está muito claro no meu voto. Ela não pode ir além Não é isso agora. Agora é uma questão mais filosófica, porque, veja, se a decisão de primeira instância consignou que ele corrigiu a falta, então ele teria a relevação da multa em algumas competências, ponto. Se a nova decisão de primeira instância não consignar que ele corrigiu a falta, ele não teria essa relevação de multa. E aí poderia ser um pseudo-reformatio impédios, porque ele já teria, em regra, o direito
aquele momento que foi proclamado, só que você cancelou, anulou aquela declaração da autoridade julgadora que disse que ele corrigiu a falta. Então era bom botar um parênteses dizendo, observando ainda que houve menção à correção da falta nas competências tais, para que a nova decisão não prejudique nesse ponto, ainda que a outra não exista mais. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas eu acho que deu para entender a lógica. Tá, eu vou acrescentar ainda. Entendeu, né, Dani? Acho que a gente até conversou isso uma vez, uma relação de um processo que eu pensei em anular, a gente conversou sobre isso. Ele tinha aplicado uma súmula para cancelar uns depósitos bancários, e aí tu disse, não, mas se tu anular, tu tem que mencionar que já foi cancelado os depósitos bancários, ou foi invocada a súmula tal, naquele momento tal. Eu vou pôr, observando se ainda que houve correção da falta, conforme informação fiscal de folhas tais. Eu só falar uma observação aqui ao Márcio. Registrado na informação fiscal de folhas tais. Só uma questão assim para refletir. Desses casos do CFL 68, que é assinando informações de fatos geradores, esse foi o motivo de ter havido lançamento no IOP. Quer dizer, foram fatos geradores de EFIP, fatos geradores de contribuição previdenciária que não estavam devidamente declarados. Como é que pode haver a relevação da multa por ele ter corrigido a falha, se ele já tinha perdido a possibilidade dela não espontânea? Né? Inclusive, Gregório, eu vou aproveitar para me corrigir ontem, quando eu falei aquela história lá da denúncia espontânea, realmente estava fora do contexto, como você bem colocou ontem, né? Vou me redimir em relação ao Gregório. Mas nesse caso concreto aqui, como é que fica... Vocês estão compreendendo onde eu estou querendo chegar? O lançamento tem base exatamente em fatos geradores que já foram declarados para a Previdência. Exatamente na GFIP, onde ele estariam tudo lá. Então, como é que ele poderia corrigir a falha? Como ele poderia relevar a multa com base na corrigir a falha? A denúncia espontânea, porque depois que ele foi lançado por conta daquilo ali, nesse CFL específico 68, ele não teria mais como corrigir a GFIP, e o lançamento já foi feito. Não é verdade? Aqueles outros CFLs que não envolvem que não são base de cálculo de lançamento, tem vários lá, a maioria deles não é, tudo bem, né? Ele tem obrigação a acesso, porque alguma anotação, mas essa 68 ela é muito sensível, estão vinculados ao IOP com o IOA. A situação lançou exatamente aquilo que ele declarou em GFIP, os fatos geradores que não foram identificados em GFIP. Assim, ele não aí agora ele pode depois, até a impugnação ele pode corrigir a GFIP, aí se ele corrigir a GFIP, como é que fica o IOP lá atrás? Ele tem que corrigir a GFIP antes dentro do prazo de impugnação. Se ele corrigir a GFIP, aquela informação... Mas se já houve o lançamento, doutor Dene, como é que fica? Não tem problema, pode ter tido lançamento. Mas se antes, dentro do prazo para apresentar a impugnação, ele corrigir a GFIP, essa era uma regra vigente até a entrada em vigor daquela MP 449. Antes era possível isso, né? Então, se ele corrigisse a falta, incluísse na GFIP aquilo que a fiscalização apurou que ele deixou de incluir, dentro do prazo de impugnação, a penalidade era relevada, a multa era relevada. E havia mas como assim? Se a multa do CFL 68, a base de cálculo dela é o IOP. Ela é base de cálculo, a base de cálculo dela é o que foi, como se diz, não informado. Se você está corrigindo a falha agora, essa falha deixou de existir. Ela não existe mais, não está sendo elevada, não está sendo corrigida. Tem que corrigir a GFIP e recolher o imposto devido, a contribuição devida. Não é só corrigir ela, tem que corrigir e fazer o recolhimento, né?
Sim, mas mesmo assim, tudo isso vai ser após o lançamento, né? Isso. Eu sempre tenho dificuldade de entender essa lógica, especialmente na relação da multa, especialmente em relação ao CFL 68. Aos outros é tranquilo, mas com esse da CFL 68, que é o mais sensível, esse que tem uma vinculação umbilical com o lançamento atual, eu tenho uma dificuldade absurda, assim, imensa. Na verdade, essa é uma das únicas multas de previdência que dá para corrigir. As outras, deixar de entregar um documento, essa não tem como corrigir, né? Ele tem um prazo para entregar, se naquele prazo não entregou, tem multa. Não tem como voltar no passado e cumprir aquele prazo, entendeu? A RGFIP não. Se você deixou de informar a RGFIP uma determinada base de cálculo, e dentro do prazo para impugnar você corrige e aí apresenta lá junto com a impugnação a GFIP, mostrando que foi corrigido, a DRJ releva a multa. Mas essa correção que você está dizendo, eu entendo que ela não diz respeito a dados que tenham servido de base de cálculo para o lançamento. Porque você pode corrigir a GFIP em várias coisas. Base de cálculo. Não, é a base de cálculo. Não, é a base de cálculo. É a base de cálculo. Mas há informações na GFIP que não refletem na apuração do inquérito tributário. Tem. Várias, não é uma só não, são várias. A única que tem ligação com o lançamento é o 68. Os outros não têm. Tanto que eu já vi vários de relevação de multa aqui, alegações de relevação de multa em relação aos outros FLs. Eu nunca tinha visto em relação ao 68, é a primeira vez. É por isso que eu estou falando isso aí, fazendo essa pontuação, porque eu estou com alguma dificuldade de entender isso aí, porque na medida que corrige a falta, o lançamento é decisivo. Ele corrigiu, como você disse, corrigiu, recolheu, perdeu o sentido. Qual o sentido do lançamento? As outras não, ele pode retificar para informar lá, sei lá, um CNPJ, ou então assim, aquelas obrigações acessórias que são periféricas, que não são aquelas nucleares, que não dizem respeito ao lançamento em si, entendeu? O cara pode corrigir, mas não alterou nada lá da base de cálculo. Mas nesse CFL 68, eu tenho uma grande dificuldade, mas eu não vou chegar em muita polêmica não, para não perder tempo. Mas eu tenho muita dificuldade de entender assim, sabe? Porque se ele corrigir até a impugnação, primeiro ele está inserido em dados que está alterando o lançamento. Já é denúncia espontânea isso aí. Tá certo? Já é denúncia espontânea. E segundo, quando ele faz isso, corrige, o lançamento em si do AIOP, ele perde o sentido. Ele perde a substância. Por que está sendo lançado? Se só os geradores forem informados e pagos, se foi dada essa oportunidade. Mas era só isso aí. É só essa dificuldade que eu tenho de entender. Luiz, só complementando, porque é também uma dificuldade minha, talvez até por não ter amadurecimento nessa área previdenciária, de vida prática. O contexto aí, o contribuinte foi autuado, ele apresentou esses documentos junto com a impugnação, o julgador desceu isso aí para o autuante conferir. O autuante, eu estou contando mais ou menos o que eu entendi do processo. O autuante concordou que aquilo foi corrigido, retornou para o julgador, e o julgador entendeu que não foi corrigido. Foi isso que aconteceu? Renata, qual a palavra, Renata? Doutora Renata? Na verdade, desculpa, Renata, na verdade, o julgador, ele concordou que houve a correção, só que ele falou que o contribuinte, nesse caso aqui, concreto da Renata, ele seria reincidente, que não foi trazido pela fiscalização. Exato. A fiscalização viu, o contribuinte realmente corrigiu aqui, e naquilo que ele corrigiu integralmente, ele afastou a multa, retificou o lançamento, né, digamos assim, afastou a multa. Isso. Voltou para o jogador de primeira instância assim, ele corrigiu aqui, mas ele é reincidente. Entendi. Eu perdi esse ponto aí. Isso. Entendi. E de fato, tem outro auto aqui que tem a história da reincidência, mas aí ela vem lá de trás, certo? É que esse caso não. Esse caso, quem veio tratar da reincidência foi a DRJ, porque isso deveria ter vindo lá de trás. Como bem lembrou o Luiz, agora que ele é
o ibetiano, o discípulo do PBC, da norma individual e concreta. Isso não veio na norma individual e concreta, como deveria. Portanto, né, não dá. Viu, Luiz? Esse caso, a Renata chegou a comentar comigo, acho que quando ela estava trabalhando no processo. Exato, eu conversei mesmo, Greginho. Foi exatamente esse caso. Eu também tive uma dificuldade no início, quando ela me falou da relevação dessa multa, CFL 68, eu não me lembro de ter visto a relevação da multa CFL 68. Das outras, sim, até com alguma frequência. A CFL 68, eu não lembro. Mas aí, assim, para não acabar alongando muito, porque a gente tem coisas para julgar, mas o fato é que o contribuinte, ele corrige a falta, significa que ele inclui lá na GFIP dele aquela base de cálculo que ele não tinha incluído antes. Ponto. CFL 68, via de regra, está atrelada ao lançamento de obrigação principal. Se ele incluiu lá, se ele corrigiu para incluir na GFIP dele aquela base de cálculo, ele recolheu a contribuição respectiva diante dessa correção, significa que o principal que está sendo exigido lá no auto de infração de obrigação principal, ele acabou pagando aqui na correção. Só que lá foi lançado com multa e juros. Tá certo. Quer dizer, aí é um imbróglio para o contribuinte resolver, porque ele vai ter que pegar lá no principal. Ó, eu corrigi a falta lá atrás, eu corrigi a falta no prazo de impugnação, recolhi, porque o certo é ele recolher, né? Quando ele corrige, vai apontar uma diferença, ele recolhe essa diferença, só que no lançamento vai ter multa e juros, e com uma correção não foi aplicado, né? Aí não sei como é que ele vai se resolver. Aí é questão de apuração de eventual saldo a pagar ainda, né? Então você está concordando com a minha linha de raciocínio de que essa correção prejudica o lançamento do AIOP? Sim, porque não deixa de ter uma confissão, né? No que diz respeito ao principal. Ele sobreviveria apenas pelas sanções, pela multa de mora, que ele é e pela multa de ofício, que é punitiva, tá certo? Na verdade, gente, é assim, ó. Ele não informou em GFIP, a fiscalização vai lá, lança a obrigação principal, cobra aquilo que ele deixou de recolher em GFIP, mas a multa de ofício juros demora. Isso ele vai ter que pagar lá, vai ter que pagar, porque não recolheu no prazo certo, não recolheu antes de iniciar a fiscalização, vai ter que pagar. Além disso, tem uma multa da GFIP, que é da obrigação acessória. Essa multa da GFIP, essa é cancelada, relevada, se ele corrigir a falta. E por que existe isso? Porque para a Previdência é bom que ele coloque na GFIP aqueles fatos geradores, porque isso vai repercutir nos benefícios lá do segurado, né? Então, essa multa da GFIP, ela vai ser relevada, mas a multa da obrigação principal, não. O que acontece? Quando ele informa em GFIP, ele está confessando a dívida, né? Então, ele não vai nem ter como recorrer daquela multa da obrigação principal. Né? Se ele corrige, e a multa é relevada no CFL 68, se ele corrige e paga a contribuição que é apurada em função dessa correção, significa que o que está sendo exigido aqui no principal, ele acaba pagando aqui na correção. Então, por exemplo, esse recurso da obrigação principal que a gente julga, ele deveria alegar no recurso voluntário dele, na defesa dele, eu fiz a correção da GFIP e já paguei esse principal que está sendo lançado aqui. Na GFIP ele está pagando a multa, não o principal. Está pagando a multa. Não, né? Mas a GFIP, veja, eu não estou falando do lançamento, eu estou falando da contribuição que é apurada na GFIP. Ele para incluir a base de cálculo que ele não tinha incluído antes. Isso. Quando ele vai apurar uma contribuição a pagar. Tá, que é o que está sendo cobrado na obrigação principal. Lá que é... Se ele pagar aqui e continuar... Não, ele não vai pagar duas vezes. Não, ele não vai pagar duas vezes, né? Ele não vai pagar duas vezes. Ele vai incluir na GFIP, mas esse valor que ele está incluindo já está lançado lá na obrigação principal. Ele está pagando lá, com multa e juros. Está pagando lá. Sim, você acha que o auto de infração ele se comunica com a GFIP que foi retificada aqui? O processo administrativo que já está andando? Não seria o caso de baixar em diligência para confirmar o pagamento? Ele teria que alegar no processo principal, falar, eu retifiquei a GFIP, comparado com o principal, eu paguei em decorrência dessa retificação.
Porque, na verdade, vai manter um crédito uma coisa que ele já pagou. Não, é que ele não vai pagar. Quando ele informa na GFIP, ele já não paga, porque já está lançado. Sim, mas o processo de andamento, como o Gregório falou. Ele corrige a GFIP só para relevar a multa da GFIP. Da GFIP. Da GFIP. Mas o lançamento da obrigação principal, mas a hora que ele retificou, constituiu o crédito, consolidou o crédito, porque ele confessou. Se ele já pagou, igual o Gregório falou, o processo perde objeto, esse processo que está cobrando o principal. Mas quando ele informa na GFIP, ele não vai pagar aquela GFIP. Ele só vai informar para relevar a multa, porque o pagamento daquele valor que está sendo que está agora constando na GFIP já está no lançamento da obrigação principal, que ele vai ter que pagar com juros e juros. Mas aí que tá, vai comunicar ou não vai? Só que se ele confessou e ele pagou, porque, né, Gregório, porque ele fala que pagou o principal. Na verdade, assim, esse é o problema para o contribuinte resolver, para ele não ser cobrado duas vezes. E o processo principal vai correr, vai poder se encerrar quando for. Vamos supor que o contribuinte perdeu, vai voltar lá para a origem. Aí, na hora da liquidação da cobrança, aí sim que vai ter essa comunicação. Aí, se tiver, né? Se tiver. Se tiver. Aí o contribuinte vai ter que estar atento a isso para não pagar por vezes. Não, na verdade, esse processo perdeu o objeto, porque houve o pagamento do principal. Esse lançamento perdeu o objeto. Não, ele acabou reconhecendo a procedência, mas pagou o principal, só que aqui ainda tem multa e juros do lançamento, né? Tem multa de 75%. Então tá bom, gente. Vamos então, Renato, em relação ao item 83 da pauta, vai ficar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto da relatora, para que uma nova decisão seja proferida. Ok? Qual que é o próximo, Renata? É o 84? 84. Tá. Então, pode começar, Renata. Tá. Ó, no relatório... Desculpa, Rê, o Marco Antônio está pedindo para falar aí várias vezes. Ai, pô, desculpa, Marco Antônio, pode falar. Presidente, o patrão já chegou na sala de espera. Vamos só terminar esse processo aqui da Renata, que são da mesma empresa, e aí já fazemos isso aí, então, tá bom? Tá, joia. Antes da Renata começar, como é que ficou o processo da GFIP do CFL 68? Eu caí aqui e perdi a conexão. Esse aqui foi anulado, ficou assim, ó, 83. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a decisão de primeira instância, nos termos do voto da relatora, para que uma nova decisão seja proferida. Ok? Aí anula lá... Aí aquela discussão que a gente estava travando sobre o CFL 68, a questão da relevação da multa vai ser discutido depois, né? Não no dispositivo, qualquer coisa fica no voto da relatora daí. Tá? Olha, mas pensando bem... Tá bom, vamos embora. Mas pensando bem, anular para voltar para lá, para proferir a decisão nos mesmos termos que a gente vai proferir aqui, é uma perda de tempo, né? Mas eu acho que o Márcio está certo aí, sabe? Eu acho que a gente, processualmente falando, acho que é mais certo fazer isso. Não, mas assim, economia processual, princípio de eficiência, né? 37, enfim, bora lá. Bora lá. Francesa, agora é o seguinte... 84 agora. E que não resolve a questão... Que não resolve a questão principal que a gente estava discutindo, né? Se a questão principal dele ter relevado a multa, dele ter corrigido, e como é que fica a obrigação principal, né? Ela continua aí... não, mas isso aí eu bem, vamos prosseguir. Ó, essa aqui... 84 agora. Eu só vou ler um pedacinho aqui do relatório mínimo que eu pintei, mas vocês não devem ter visto que eu pintei depois que eu já tinha aberto, e depois eu pintei umas coisinhas, vai ser rápido. Então, vamos lá.
O relatório, a parte aqui, relata a autoridade fiscal no relatório fiscal da infração, a folha 3, que o contribuinte deixou de escrever os seguintes segurados empregados: Marcos Kenji Nagata, admissão ocorrida em 7/7/2003, na função analista de sistemas, conforme determinado no processo judicial 276 de 2005, e ficha de registro de empregados número 5169, preenchida durante a ação fiscal. E André Gueldini Cândido, admissão ocorrida em 25/6/2003, na função analista de sistemas, conforme determinado no processo judicial 1887 de 2004, e ficha de registro de empregado número 5170, também preenchida durante a ação fiscal, sendo que ambos não constaram das guias de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço de FIP e também nem nas folhas de pagamento dos salários apresentadas. Motivo pelo qual a empresa foi também autuada através do debitcard número tal, deixar de constar nas folhas de pagamento, debitcard número tal, deve deixar de informar na GFIP. Neste sentido, restou caracterizado o descumprimento de obrigação acessória expressamente prevista e consequente infração à legislação previdenciária nos termos da Lei 8.213 de 91, artigo 17, combinado com o artigo 18, inciso 1º, parágrafo 1º, do decreto 3.048 de 99. Aí vamos lá para o voto. Como relatado em seu recurso voluntário, né, tempestivo, etc., aquela história, como relatado em seu recurso voluntário, o recorrente reproduz os mesmos argumentos constantes de impugnação apresentada em primeira instância de julgamento e insiste em afirmar que inscreveu os segurados Marcos Nagata e André Cândido na Previdência Social conforme fichas de registro 5169 e 7170, respectivamente, anexados aos autos com a impugnação, argumentos esses já devidamente analisados e refutados pelo julgador de primeira instância. Assim, conforme 57, parágrafo 3º do RICARF, adoto os seguintes trechos da decisão de primeira instância. O argumento lançado e os documentos apresentados pelo impugnante em seu arrazoado não tem o condão de afastar o procedimento fiscal sob exame pelas razões que passaremos a considerar. Inicialmente, frise-se que o auto de infração foi regularmente lavrado em virtude do descumprimento de obrigação acessória, uma vez que existe previsão legal clara e específica que determina a obrigatoriedade da empresa proceder à inscrição do segurado empregado, conforme os dispositivos legais que abaixo reproduzimos. Aqui está o artigo 17 e 18 da Lei 8.213. Contra os fatos, opõe a defendente os respectivos registros dos empregados em livro de registro próprio. Com efeito, a autoridade fiscal não ignorou os registros de empregado número 5169 e 5170, juntado ao processo administrativo fiscal por ambos. Apenas consignou que a empresa os regularizou já durante sua ação fiscal, portanto, em 2007, razão pela qual a autuação é pertinente. Por outro lado, a multa aplicada está em consonância com os dispositivos regulamentares que transcrevemos abaixo, extraídos do decreto 3.048, que a instituiu, está aqui 283, etc. Por sua vez, a atualização dos valores está prevista no dispositivo 373, que está aqui abaixo reproduzido. Ainda, o agravamento de sua imposição proposta pela autoridade fiscal, a folha 5, termos que lavrou a autuação sob argumento de que a empresa incorreu em reincidência inespecífica, encontra respaldo no artigo 290, inciso 5º do mesmo Regulamento da Previdência Social, combinado com o inciso 4º do artigo 292, está aqui abaixo transcrito. Já a atenuação praticada de ofício pela autoridade atuante encontra respaldo legal no artigo 291, combinado com o inciso 5º do 292 do mesmo Regulamento da Previdência Social, que também está aqui abaixo transcrito. A conclusão é que se chega do codejamento dos dispositivos legais acima transcritos, com a multa aplicada, é que agiu corretamente a autoridade fiscal quanto à imposição da penalidade em valor dobrado e posterior redução em 50% pela correção da falta, uma vez que a autuada teve lavrado contra si auto de infração da debitcard de número tal, com Código de Fundamentação Legal CFL 68, com decisão administrativa definitiva aos 27 de 11 de 2002, já que a reincidência se caracteriza pela prática de nova infração pelo mesmo infrator ou seu sucessor no interstício de 5 anos da data de decisão administrativa condenatória ou homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior. Portanto, incorreu a impugnante simultaneamente
em circunstância agravante e atenuante da pena. Frise-se apenas para constar que o fato de ser reincidente impede a relevação total da multa aplicada nos termos do parágrafo 1º do acima citado artigo 291 do Regulamento da Previdência Social. Por todo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. É isso, pessoal. Ok, Renata. Renata. Quer falar alguma coisa, Luiz? Não, é que ela citou aí o CFL 68, não foi? Que foi... É outro processo. Não foi isso. Não, é outro. É outra CFL 68? CFL 68. Mas é do mesmo... Até razão da reincidente. Não é maior P, não? Não. Não, pelo que eu vi, outro. Colegas, alguém diverge do voto da relatora em relação ao item 84 da pauta? Ninguém diverge? Também não. Então, em relação ao item 84 da pauta, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Vamos terminar esses da Renata, para daí a gente fazer aquele da sustentação oral. Falta 2 agora só. Agora o item 85, né, Renata? O item 85 está com o número de 89 na pasta da Renata. Se vocês forem abrir, é o item que está lá com o número 89. Eu pus 89, como eu estou retardada. Gente, final 19. Aqueles últimos 2 dígitos é 19. Deixa eu trocar aqui esse número, se eu conseguir, se alguém não abriu. Dani, a gente pode fazer o intervalo antes da sustentação? Acho que dá, né? É que daí a gente fica à vontade, uma dessas demora a sustentação, né? 15 minutos, mas acho que fazemos sim. A gente gente, esse aqui. Aí já libera até marco, porque ele para meio-dia. Viu, Marco Antônio? Oi, presidente. Nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos julgar mais 2 processos da Renata, que são da mesma empresa. A gente está, para terminar todos da mesma empresa, falta mais 2. Não vai demorar muito, a gente já vai terminar. Só que daí já vai ser quase 11 horas. Então a gente vai fazer um intervalinho, tá? De uns 15 minutinhos. Aí termina o intervalo, a gente faz a sustentação oral daí. Esse aí da sustentação oral, tá bom? Só acompanhamento, né, presidente? Vai ter um vídeo de sustentação oral, vai ter um vídeo e vai ter o acompanhamento, tá? Isso. Presidente, Oi, fala. Por enquanto, o patrono, ele está com problema no vídeo dele, ele só consegue falar, só escutar, né? Não tem problema, ele não precisa estar presente aqui na tela. Ele podendo ouvir já é suficiente, tá? Ok, vou ficar aguardando, tá? Tá, e aí a gente vai retomar lá por mais ou menos 11h15 daí, tá bom? Ok. Então tá. Obrigado, então. Gente, esse aqui, eu nem sei se vocês acham que é o caso de ler, porque ele é simples, ele é aquela história da nulidade, da multa por conta de eu acatar a história da Lei 8.218. Ela foi aplicada pela 8.212, aquela multa do artigo 32, inciso 3º, combinado com 225, inciso 3º do Regulamento da Previdência, e dos arquivos digitais, que eu entendo que tem legislação específica que regula essa multa, que é a Lei 8.218,
que a gente acabou discutindo ontem. Tá sem som, Dani. A multa aqui foi aplicada com base na legislação previdenciária, arquivos digitais, e você entende que deveria ter sido aplicada a multa da Lei 818. Exato. Aí eu estou reconhecendo a nulidade. Ana, você continua me acompanhando? Então, gente, é a mesma decisão de ontem, só que invertida, né? Aí eu e a Ana negamos provimento ao recurso e vocês anulam o lançamento, né? Isso? É isso, né, Renata? É isso, pessoal? É isso, né? É a mesma decisão de ontem, porque eu entendo... Pelo vício material. Tá. Vou ver se eu coloquei. Reconhecendo a nulidade da autuação por vício material. Foi isso que eu coloquei. Tá, perfeito. Então, o item 19... Isso você está... Deixa eu olhar aqui no teu voto. Ele pede isso no recurso, né? Na verdade, não, é de ofício. Então, você não dá provimento ao recurso, né? Você nega provimento, porém reconhece de ofício. É que tem que mudar a conclusão do voto, então... Peraí, deixa eu lá voltar. Mas aí eu acho que ela nem chegou a analisar o recurso, né? Ela já identificou a nulidade Isso. Então a decisão é anular o lançamento de ofício por vício material. Ela nem chegou a prejudicar a análise das razões de mérito do recurso. Prejudicar a análise... Beleza. Peraí. Voto por reconhecer de ofício a nulidade da autuação por vício material, prejudicada as análises... Ô, Cacilda, o negócio fechou aqui na minha cara. Peraí, gente. Que número que é esse mesmo? É 85. Tem um coração batendo. Gente, não é a obra. Vocês não têm ideia. Reconhecer de ofício a nulidade de autuação por vício material, prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso. Prejudicada a análise. Então, ficou assim, colegas. Eu e a Ana, nós estamos divergindo da relatora, estamos negando o provimento ao recurso voluntário, porque nós estamos entendendo que aqui
a multa aplicável é a multa prevista na legislação previdenciária. Já a Renata, acompanhada pelos demais conselheiros, entende que a multa que deveria ser aplicada é a multa da Lei 8.218. Então, aí ela identifica aí uma nulidade no lançamento. Aí, colegas, eu consignei o seguinte resultado aqui na ata, ver se vocês concordam. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, reconhecer de ofício a nulidade da multa aplicada por vício material, nos termos do voto da relatora, restando prejudicada a análise das alegações recursais. Beleza. Vencidos os conselheiros Dene e Ana que negaram provimento ao recurso. Pode ser? Ok? Na verdade, vocês não podem divergir para negar provimento, né? Porque não foi dado provimento, a maioria não deu provimento. Porque a gente não enfrentou as razões de recurso voluntário. É como se fosse uma preliminar, né? Vencidos que não reconheceram a nulidade, né? Alguma coisa assim. Que não tem razão, Gregório, tem razão. Que não reconheceram a nulidade. Isso, né, Ana? Pode ser. Que não reconheceram a nulidade. Perfeito, é isso mesmo. É como se fosse uma preliminar levantada de ofício pela turma, né? Tá certo. Vencidos os conselheiros Dene e Ana que não reconheceram a nulidade. Tá. Esse foi o item 85 da pauta. Agora vamos fazer o item 86 da pauta, que é o último da Mancini. Aí fazemos o intervalo e no retorno já fazemos aquele que tem o vídeo da sustentação oral. 86, então, Renata. Pode já. Tá, eu vou ler só um pequeno trechinho aqui do relatório, mínimo. Não, nem vou ler um pequeno trechinho do relatório. Vou direto para o voto, tá? Eu estou adotando, pelas razões óbvias, né, de copia e cola, a decisão da DRJ. Então, vamos lá. O argumento lançado e os documentos apresentados pelo impugnante em seu razoável não têm o condão de afastar o procedimento fiscal sob exame pelas razões passaremos a considerar. Inicialmente, o princípio presentante auto de infração foi regularmente lavrado em virtude do descumprimento de obrigação acessória, tendo em vista a existência de previsão legal, criando a obrigatoriedade da empresa preparar as folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidas pelo órgão competente da Seguridade Social, conforme disposto no artigo 32, inciso 1º, e 225, inciso 1º lá do decreto. A impugnante, por seu turno, não nega a infração, apenas assevera tê-la corrigido. No entanto, deixa de oferecer provas de sua assertiva, anexando apenas folha de pagamento relativa à competência julho de 2004. Frise-se que esta única folha apresentada, à guisa de correção da falta, mantém de fora os pagamentos efetuados ao contribuinte individual, Sr. Jorge Fernandes, conforme o cotejamento do anexo fiscal elaborado com a folha complementar anexada pela defendente. Lembramos ainda que nos termos da citada portaria RP 10.875 de 2007, que rege o processo administrativo, não basta a empresa negar a ocorrência dos fatos ou afirmar tê-los corrigido. Há que produzir provas em favor de sua contestação e da sua afirmação. Portanto, resta configurada a infração, que, neste caso, independe da quantidade de ocorrências para determinar o seu valor, já que este é fixo e determinado pelo regulamento. Por outro lado, no tocante à multa aplicada, observe-se desde logo que ela está em consonância com o disposto no artigo 283, inciso 1º, a linha A, do decreto 3.048 de 99, valor reajustado pela portaria 142 de 2007, em seu artigo 373. Por sua vez, o agravamento de sua imposição, proposta pela autoridade fiscal que lavrou a autuação sob o argumento de que a empresa incorreu em reincidência inespecífica, encontra respaldo no artigo 290, inciso 5º do mesmo regulamento da Previdência Social,
combinado com o inciso 4 do artigo 92, que estão todos os positivos aqui transcritos. Correta, portanto, a sua imposição em valor dobrado, uma vez que a autuada teve um avalo contra si auto de infração da BICAD, final 803-4, com CFL 68, com decisão administrativa definitiva aos 27 de 11 de 2002, uma vez que a reincidência se caracteriza pela prática de nova infração pelo mesmo infrator ou seu sucessor, no interstício de 5 anos da data da decisão administrativa condenatória ou homologatória da extinção do crédito referente à infração anterior. Por tudo exposto, voto no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. É isso, pessoal. Ok, Renata, colega. Peraí. Em relação ao item 86 da pauta, alguém está fazendo ecografia aí. Igualzinho, né? Só um pouquinho. Em relação ao item 86 da pauta, a conselheira relatora está votando no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. É multa por descumprimento da obrigação acessória de informar em GFIP, o contribuinte reconhece realmente que deixou de informar em GFIP, não, informar em folha de pagamento. Ele, de fato, reconhece que deixou de informar, só que não comprovou que retificou as folhas de pagamento dentro daquele prazo de impugnação e a DJ manteve a multa e a conselheira relatora está mantendo a decisão de primeira instância. Alguém diverge do voto da relatora? Não, eu também não divirjo. Então, em relação ao item 86 da pauta, da contribuinte Indústria Mancini S.A., ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Então tá, colegas, agora vamos fazer um intervalo, tá? O intervalo de 15 minutos a partir de agora, né? Cada um olha o seu relógio aí, 15 minutos a partir de agora. Aí quando nós voltarmos, a gente vai fazer o item 116 da pauta, que é o item do Rafael, do Rafael. O item 116 do Rafael, 117 é um paradigma, tá? Que está no meu nome, mas a gente só vai fazer o item 116. Vai ter um vídeo, sustentação oral, e o contribuinte vai acompanhar. E viu, Márcio, como eu estou gravando a reunião, estou com o microfone ligado aqui, tem aqueles problemas todos com a transmissão, eu vou mandar por e-mail para você o link do YouTube, aí como nós fizemos ontem, você compartilha com a turma o vídeo daí, tá joia? Joia. Então, tá, pessoal, a partir de agora 15 minutos. Eu só não entendi uma coisa, Dani, eu fiquei agora confuso. A gente vai fazer o 116, mas não vai fazer os paradigmas? Não, o 116 é o paradigma. De uma carrada de processo, né? Não, de um processo só, que é o 117. Ah, tá. São dois processos, o paradigma e o repetitivo, um para repetitivo só. Vamos fazer só o 116, tá? E aí a decisão dele vai ser replicada no 117, tá bom? Então tá, colegas, até daqui a pouco então. Rafael e Francisco podem encerrar a gravação, Marco Antônio pode encerrar também.